Olá a todas as pessoas, quero cumprimentar todo mundo. Sou Fernando Santa Clara, professor, da Universidade Federal da Bahia, no Brasil, investigador da área de patrimônios alimentares, e quero apresentar este trabalho que foi construído junto também ao investigador Matheus Costa, sobre a prática das baianas que ainda hoje comercializam os doces tradicionais pelas ruas de Salvador, fazendo então uma abordagem de perspectiva histórica sobre o ofício, sobre o papel dessas mulheres, sobre os próprios doces, tentando entender um pouco como a história deu conta do papel dessas mulheres ao longo do tempo, ao longo das narrativas, ao longo da produção historiográfica, principalmente do século XX, do início do século XXI, e as potencialidades das construções e das análises que o campo da história da alimentação pode fornecer para que a gente traga outras perspectivas de análise para a produção dessas mulheres e dessa produção historiográfica, enfim, quem são os agentes, quem são as pessoas, quais são as práticas, e como isso pode permitir que a gente revisite as narrativas sobre essas pessoas, ou revisite, inclusive, a ausência de narrativas sobre essas pessoas, e permita que a história, então, ganhe mais uma lente para poder olhar para o passado. Eu peço licença a vocês, o texto está logo aqui ao lado e, eventualmente, eu vou ter que fazer alguns apontamentos ali, certo? O título da minha comunicação, então, é Recontar a História pela Boca, as doces narrativas no redesenho da história das cidades do Recôncavo Baiano. Bom, o Recôncavo Baiano, antes de qualquer coisa, se trata da constituição de um território, e aqui abordamos território numa perspectiva proposta por Milton Santos, entendendo que há uma concepção geográfica, mas também há uma apropriação social desse espaço geográfico a partir do que ele dá, a partir do que se produz, não só em termos materiais, mas também nas relações, nas construções culturais que são postas, né? O Recôncavo Baiano, então, na verdade, ele é um território no entorno da Baía de Todos os Santos, Bahia essa que foi definida pelos portugueses, a própria cidade de Salvador se torna a primeira capital do Brasil em 1549, e alimentar essa capital demandava de uma estrutura de produção e organização de itens alimentares que dessem conta de subsidiar a vida nesse lugar, né? Então é muito difícil a gente falar sobre Salvador sem retomar todas as cidades que compõem o entorno da Baía de Todos os Santos. Então esse território é chamado de Recôncavo Baiano, né? Então a gente tem um início de ocupação do Brasil pelo próprio estado da Bahia, não é? A primeira empreitada acontece onde hoje é a região sul da Bahia, a região de Porto Seguro, a capitania futuramente Porto Seguro, depois da chegada, e hoje parte do extremo sul do estado da Bahia. E logo depois disso, os portugueses começam um conjunto de empreitadas aqui nesse território colonial. Em Salvador vão estabelecer a sua colônia, e à medida em que estabelecem a capital dessa colônia, também estabelecem os modos de organização e de gestão, né, desse território. A gente sabe, a história nos conta isso, né, que a produção de cana-de-açúcar foi o grande marco da exploração colonial no Brasil, principalmente a partir de 1530, né? De 1500 a 1530 a gente tem um período que é chamado de pré-colonial, em que há um processo muito mais de extração e tentativas das potencialidades coloniais, mas é a partir de 1530, talvez 1532, que a gente consegue perceber a documentação lidando com um território capaz de produzir cana-de-açúcar suficiente para abastecer o mercado europeu. Abastecer esse mercado europeu não era só inserir açúcar no cotidiano das pessoas na Europa, era também inserir açúcar no cotidiano das pessoas aqui, onde grupos indígenas nunca tinham lidado com isso, e um conjunto de pessoas escravizadas que vêm para o território colonial poderiam ou não ter lidado com isso. Uma coisa que é muito importante da gente lembrar é que a própria doçaria portuguesa, ela também tem uma forte influência da região norte africana, principalmente por conta da invasão dos mouros à Península Ibérica, né? E o próprio açúcar e outros insumos também vão entrar na composição de uma doçaria portuguesa, que é exportada para o Brasil, e esse açúcar ele passa a, de forma forçada, a compor o cotidiano dessa colônia. Né? Não só o açúcar enquanto mercadoria de comércio, mas o açúcar enquanto algo que vai influenciar o cotidiano das pessoas. Então, se a gente segue avançando por essa reflexão, é muito importante a gente entender que os territórios coloniais eles também vão se organizar enquanto cidades, né, ou enquanto espaço urbano, enquanto espaço rural. Majoritariamente rural, é claro, precisa de um espaço para a produção da monocultura, sendo a cana-de-açúcar a grande líder dessa monocultura, mas outras produções também que demandavam a terra, mas também existiam as pessoas que estavam nas cidades, e aí principalmente os comerciantes de pessoas escravizadas, e a cidade ela tem uma vida pulsante, né? Essa cidade ela tem uma organização de pessoas, ela tem uma correlação de pessoas, e ela também precisa viver a partir de consumo de coisas que vêm das regiões dos interiores. Pois bem,
é nesse cenário de existência de uma cidade que a gente passa a encontrar, principalmente a partir do século XVIII, segundo a documentação, as mulheres que estão comercializando insumos, pelas ruas, e aí especificamente de Salvador e do Recôncavo Baiano. Essas mulheres elas vão comercializar uma série de elementos, frutas, carnes, peixes e também os doces. Essas mulheres elas são muitas vezes representadas dentro de uma constituição imagética, como carregando tabuleiros nas cabeças, e nesses tabuleiros você tem um conjunto de elementos diferentes. Né? Então você vai encontrar as mulheres dos doces, as mulheres dos fatos, as mulheres do acarajé, as mulheres, enfim, das frutas, né? E de um conjunto de outras coisas que vão aparecer e vão circular por essa cidade. Essas pessoas escravizadas, inclusive, são chamadas de escravos de ganho, e aí uso o termo escravos em menção aos autores que estão debatendo sobre isso no final do século XX, no começo do século XXI, mas são pessoas escravizadas que estão no processo de prestação de serviço. Parte desse dinheiro recolhido, ou grande parte desse dinheiro recolhido por essa prestação de serviço, ia então para a pessoa proprietária da pessoa escravizada, mas uma parte ficava ou poderia ficar com a própria pessoa escravizada. É graças, inclusive, a esse dinheiro que essas pessoas vão juntando que muitas delas conseguem comprar suas alforrias. Aqui em Salvador mesmo, são as mulheres as grandes organizadoras de um processo de compra de alforria, que está muito ligado a esse processo de mercar, recolher o dinheiro, guardar parte do seu dinheiro e, com isso, comprar a sua alforria, comprar a alforria de sua família. A gente vai encontrar isso ao longo dos séculos XVIII e XIX, o século XIX destacadamente com esse processo de compras já muito bem estruturado. Né? Então, são essas mulheres que vendem esses alimentos, que repassam para as outras mulheres que estão também em condição de escravidão, ou que, depois de alforriadas, as filhas dessas mulheres libertas, elas também podem, né, fazer a própria manutenção do ofício de suas mães, de suas avós, mas esse aprendizado ele é repassado geracionalmente, né? E uma coisa importante, as pessoas escravizadas, em grande medida, não sabiam ler, não eram letradas a ponto dessas receitas serem registradas. Então, a oralidade, ela é processo fundamental para que a memória, e aí me aproprio aqui do conceito de memória a partir de Pierre Nora, que a memória ela seja mantida, ela seja adaptada às perspectivas das épocas, mas que ela se mantenha, né? Então a gente vai atrás aqui de um conjunto documental que vai dialogar sobre essas mulheres, essa venda, e a gente vai encontrando outros autores que também estão nessa perspectiva parecida com a nossa, que o ofício de mercar pelas ruas não é inaugurado no Brasil, né? Muito pelo contrário, a gente já encontra isso em grupos indígenas na região do atual México, a gente encontra isso na Europa e a gente também encontra isso no território central africano. Uma grande característica, inclusive, do território central africano são as mulheres trabalhando no comércio. Né? Então, a mulher assumindo o lugar do mercado é uma coisa muito importante para a gente poder ver, porque são essas mulheres que vão reproduzir no Brasil esse modelo de organização. Né? No Brasil, destacadamente em Salvador, posteriormente no Rio de Janeiro, São Paulo, mas Salvador, de fato, Recife, mas Salvador, de fato, é o grande marco desse processo, né? Inclusive, a gente encontra um conjunto de documentos aí, principalmente relatos de viajantes, citando essas mulheres e as iguarias, como eram vendidas, né? E a gente vai encontrar um conjunto de doces aí aparecendo nesses relatos e entendemos, inclusive, que o próprio comércio de rua era uma grande preocupação da província nesse período, que tinha que organizar por meio de um corpus legislativo como isso deveria acontecer e como isso não afetaria aí, em grande parte, os interesses das elites. Né? Então a gente encontra isso na documentação, a gente também encontra uma documentação que pouco fala sobre isso, sobre essas mulheres, a gente precisa criar narrativas quase que a contrapelo do que a história apresenta para a gente. Então a nossa perspectiva aqui é entender como as mulheres hoje que comercializam os doces tradicionais, elas entendem o passado e o presente desse mercado e como elas projetam o futuro. Né? Então, além da análise de uma documentação histórica, a gente também trabalhou com entrevistas semi-estruturadas com as mulheres que hoje fazem o mercado desses doces tradicionais, para a gente poder entender um pouco como elas percebem isso. Né? Uma coisa interessante que em Salvador, os doces, eles não são só os doces que a gente concebe de forma comum, como as cocadas, o doce de jenipapo, o doce de tamarindo, e uma série de outros doces que a gente aponta no nosso escrito, mas também as bebidas alimentosas doces, ou seja, os mingaus. A gente vai ter o mingau de milho, a gente vai ter o mingau de leite, o mingau de tapioca e uma série de outros mingaus que também estão na categoria de uma doçaria, que também são mercados, mas já não em tabuleiros como os outros doces. São mercados numa espécie de panela colocada com um fogareiro sobre a própria cabeça. E essas mulheres comercializavam isso pelas ruas, né? Hoje isso já não existe, esse comércio de mingau, ele resiste aqui em Salvador, mas hoje dentro de um carrinho, com uma organização bem melhor para que haja o comércio disso,
mas são os doces resistindo ao tempo, né? Então, para a gente poder concretizar a nossa pesquisa, a gente fez a entrevista até agora com 20 baianas que nos seus tabuleiros, que normalmente os tabuleiros de acarajé são muito mais numerosos, né? O próprio ofício das baianas de acarajé é reconhecido no Brasil como patrimônio material pelo Instituto, pelo IPHAN, é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas nesses tabuleiros, eventualmente, a gente tem um conjunto de outros elementos aparecendo, inclusive os próprios doces. Então, nós vamos conversar com essas mulheres para poder entender como elas entendem os doces, o sentido dos doces. E metodologicamente, a gente está trabalhando com essas entrevistas semi-estruturadas, com a análise de conteúdo da documentação histórica, mas também com a análise do conteúdo das próprias entrevistas que são dadas, e a gente tem feito um processo de incursão baseado na cartografia proposta por Deleuze e Guattari, aqui entendendo a cartografia como um elemento não só de registro dos espaços, mas registro dos redesenhos dos espaços, das renarrativas que as pessoas fazem sobre o seu passado, sobre o passado das pessoas que estiveram envolvidas com elas, com as propostas dessas pessoas, enfim. O nosso objetivo, então, é contar uma história numa perspectiva de contrapelo, a partir do método cartográfico, buscando contemplar o que existe hoje, o que ficou na memória dessas mulheres que estão vendendo, como elas se reconhecem, como elas reconhecem as mulheres que vieram antes delas e como elas projetam o futuro, né? Toda essa conversa e todo esse diálogo ele foi possível a partir das reflexões acerca dos doces. Então a gente pode pensar a própria doçaria como uma guardiã de elementos do passado, que nos auxiliam a compreender elementos da identidade no presente, como isso vai se construindo ao longo do tempo. E permite também a nós, pesquisadores, refletirmos sobre isso, mas também as mulheres que participaram da pesquisa considerarem as inserções, as empreitadas futuras que pretendem fazer aí com os seus doces, os seus tabuleiros, né? Esse projeto de pesquisa é um projeto de pesquisa que começou no ano de 2023, não tem previsão para acabar, e é um projeto de pesquisa que trabalha em conjunto com ações intervencionistas, né, e extensionistas, junto com as comunidades. Bom, agradeço imensamente a gentileza de todas as pessoas que ouviram até aqui, espero que vocês leiam o nosso escrito, em que a gente consegue fazer um debate mais apropriado e mais avançado sobre isso, e espero encontrar todo mundo no próximo evento. Até mais.